E aí, pessoal, beleza? Gente, essa é uma semana de finalização da fase cheia para a entrada da fase minguante. Então, ainda nessa semana, a gente vai ter revelações sobre aquilo que a gente precisa intensificar ou se desapegar da nossa vida. Então, segunda-feira, dia 1 de fevereiro, a gente tem aí Sol e Aquário, a Lua entrando em Libra por volta das 8h26 da manhã. E Vênus vai entrar em Aquário também, segunda-feira, às 11h35 da manhã. Tá? Então, a segunda-feira, no período da manhã, vai estar bastante comunicativa. A Lua estará formando trígono com Vênus, certo? Então, isso serve para a gente fortificar laços afetivos, para a gente buscar melhorias em investimentos, estudos. Só que mais em relação a você estabelecer uma harmonia entre você, o seu sentimento e uma outra pessoa, né? Quando você, por exemplo, vai vender algo ou comprar algo, a questão também da interação é importante. Então, Vênus seria isso, a interação e o equilíbrio que as duas pessoas têm para que a compra seja realizada ou para que qualquer acordo seja fechado. Só que essa harmonia de Libra, ela vai ficar um pouco desafiada, tá? Porque Marte, que é o planeta aí de energia oposta, ele tá formando quadratura com Júpiter, tá? Então a gente ainda tá nessa quadratura. Então ainda estamos com aquela pressão, né? Naquela pressa de fazer as coisas logo, de acelerar o tempo de tudo, o que acaba impedindo a gente de conquistar aquilo que a gente quer, né? Porque se a gente pressiona demais, também não consegue concretizar. A gente precisa do tempo para que aquilo tome forma. Então, tudo aquilo que a gente conseguir ir fazendo aos poucos, lembrando que Marte ainda está em Touro, a gente vai conseguir ir realizando aos poucos. Então, à noite de segunda-feira, a Lua estará formando daí trígono entre Júpiter, que também vai ficar terça-feira, entre Saturno, ainda, e quincúncio entre Urano. Então isso vai fazer com que a noite da segunda seja boa para o estudo, tá? Então deixa o estudo mais aprofundado para a segunda noite, interação com pessoas, né? Fechar acordos ou... lembrando que Mercúrio está retrógrado, tá? Então a gente tem que ter uma revisão antes da gente fechar um acordo, assinar um contrato, tá? Pra gente não acabar errando aí por falta de atenção. E daí deixa a noite para estudo. Aí terça-feira, dia 2, a gente tem a Lua e o Sol estando em trígono. Isso é um aspecto harmônico. Traz fluência no dia a dia, entre pensamentos e emoções, lembrando que ambos estão em signos de ar. Então, a gente vai estar mais racional, a gente vai estar mais calculando aquilo que a gente está sentindo antes de demonstrar. Né? Antes de demonstrar, a gente vai pensar. Isso que seria signos de ar em planetas sentimentais, como Vênus e Lua. Tá? Eles racionalizam todo sentimento. Então, antes de você demonstrar, você pensa, tá, mas será que a pessoa vai entender? Então, isso é importante porque o Mercúrio retrógrado, ele pede essa revisão. Existe também pessoas que encaram essa energia do ar, só que de uma forma mais comunicativa. Então, elas querem falar tudo aquilo que tá na mente. Isso pode trazer melhorias, porque se a gente fala, a gente se sente livre. E por outro lado, também pode trazer desafios entre pessoas que não estavam preparadas para ouvir. Aí depende muito de como a gente vai querer, do que a gente está querendo colocar aí para fora. Terça-feira também a Lua estará ainda em trígono entre Júpiter. Tá? Esse trígono entre Sol e Lua também vai acontecer na madrugada, tá? Da segunda para terça. Então, o trígono com a Lua também. Então, isso vai sair de segunda para terça. Então, a madrugada de segunda e terça vai ser bastante intensa para nossa mente. A gente pode ter dificuldade para dormir, a gente pode sentir de forma expansiva, né? Porque Júpiter está aí no aspecto. Então, eu diria que amanhã da terça-feira seria um dia voltado para sentimentos expansivos, certo? E sociabilidade. Aí, o período da noite, a Lua vai estar formando um trígono com Mercúrio. O Mercúrio está retrógrado. E também quadratura com Plutão. Então, isso já serve para a gente não se aprofundar tanto em estudo. A gente vai estar com a mente um pouco mais acelerada, um pouco mais querendo trocar informação. Então, é melhor para a gente deixar a noite de terça-feira para trocar ideias com pessoas mais próximas. Menos para tentar se aprofundar em investimento, em estudos. Isso é melhor a gente não fazer.
Aí na quarta-feira, dia 3, a gente tem a lua entrando em Escorpião por volta das 11h14 da manhã. Isso vai deixar com que a tarde, né, o final da noite, fiquem bem mais intensos emocionalmente. E também a gente vai ter uma certa energia teimosa, tá? Principalmente pessoas que não gostam de mudança, como o Sol e Lua estarão em signos fixos. As ideias podem ter dificuldade de mudar, certo? Só que quarta-feira é o último dia de lua cheia, então algo no sentimental vai ser revelado para que no próximo dia a gente encaminhe essa energia para algo que consiga transmutar, né? Ou pelo menos mudar um pouco a perspectiva, para que aquilo não nos machuque tanto. Então na quarta-feira a gente deixa aí pra gente começar a observar mais o que a gente tá sentindo, porque vai ter muita quadratura, a gente vai sentir um desconforto emocional. Então na quarta-feira eu diria que é um momento pra gente observar antes de querer contar aquilo que a gente tá sentindo pra qualquer pessoa, ou então querer resolver assuntos de relacionamento, de investimento. Eu diria pra gente não resolver na quarta, porque quarta-feira a Lua vai estar em quadratura com Vênus. Vênus é o planeta dos investimentos, dos relacionamentos afetivos ou relacionamentos de parceria de trabalho. Também vai estar rolando oposição com Marte, Lua em oposição com Marte, Lua em quadratura com Saturno, Lua em quadratura com Urano. Então isso pode trazer um exagero naquela Lua em Escorpião. A gente pode acabar sentindo demais e não conseguindo transmutar essa energia no momento. Então, sem querer resolver coisa séria nesse dia, tá? O clima vai estar um pouco tenso. Aí, na quinta-feira, dia 4, a gente já tem a entrada da lua minguante. E o olhar já fica voltado para o interior, certo? Toda lua minguante pede que a gente se recomponha, que a gente descanse um pouco, mas para que a gente consiga entender aquilo que a gente está sentindo. E como a lua vai estar em Escorpião, esse olhar para dentro vai fazer com que a gente tenha essa solução, né, para colocar aquilo que estava nos machucando numa outra perspectiva. Lembrando que o Sol está em Aquário, então a gente tem essa possibilidade de mudar a perspectiva das situações de forma mais fácil, mesmo que a pessoa tenha uma mente um pouco mais bloqueada. O Aquário ele traz situações inusitadas para que a gente pense rápido e consiga mudar. Então, também na quinta-feira a gente vai ter a Lua em quadratura com o Sol, praticamente o dia inteiro, né? Isso significa que a Lua está minguante. E a Lua também vai estar formando oposição com Marte, então não é um bom dia para a gente tomar decisões, como eu já falei. Vai rolar aí desafio entre emoção, assertividade, entre o sentir e o agir. Então a gente vai querer sentir, a gente vai sentir demais, né? A gente vai querer agir demais. Tentar colocar um equilíbrio nisso. Tá? Também aquela parte que eu falei do apego, do desapego, tem que estar em equilíbrio, porque Sol em Aquário pede liberdade de expressão. Se você se apega muito a uma ideia ou a alguém, você não desenvolve essa independência em você que Aquário pede. Não é uma liberdade, né? Depende também do que cada um vê como uma liberdade, né? Mas seria mais em relação a ter independência. Na quinta-feira, no período da noite, a gente vai ter a Lua formando trígono com Netuno em Peixes. Então, Peixes e Escorpião aí na jogada. Isso vai fazer com que a gente tenha uma energia transmutadora muito intensa. Então, buscar aí por meditação, por tentar tirar conclusões, mas assim, baseado naquilo que que a nossa intuição tá falando, e sem colocar muito peso naquilo que o outro tá falando de você. Porque o julgamento alheio nessas situações aqui de Peixes, Escorpião, pode trazer autossabotagem, né? Que seria a gente se podar de fazer aquilo que a gente quer por causa do outro. Ou não enxergar o nosso poder pessoal por causa do outro, que te critica demais, ou que tenta comparar você a alguém, né? Evitar também essas comparações, gente, porque qualquer comparação esse ano de Vênus pode fazer com que o nosso emocional caia. A comparação ela tem que ser em relação ao nosso passado, quanto a gente já evoluiu e o quanto a gente pode evoluir. Aí na sexta-feira de manhã, né, no período da manhã, a gente tem a Lua formando quadratura com Mercúrio, tá? Mercúrio tá retrógrado, então essa quadratura já deixa aí a gente um pouco com dificuldade de se comunicar. Aparelhos eletrônicos podem pifar, tem que tomar
bastante atenção em relação a isso. Informações podem chegar um pouco desviadas, né? Um pouco sem a gente entender muito. Só que, como a Lua tá formando sextil com Plutão ele aprofunda e sextil é uma harmonia. Então vai ter harmonia se a gente se aprofundar, né? Lembrando que Mercúrio está retrógrado. A gente precisa ter essa revisão, esse aprofundamento antes de colocar uma ideia como é isso e acabou. Não é bem assim, né? A Lua vai entrar em Sagitário por volta das 14h16. Então, o Sagitário em Lua minguante é um período para a gente se desapegar de crenças que nos limitam. Crenças antigas, crenças que nos impedem de expandir a nossa vida. No período da noite da sexta-feira já vai estar um dia mais harmonioso para a gente tocar relações com as pessoas, para a gente se comunicar, para a gente replanejar questões de investimentos, porque a Lua vai estar formando sextil com Vênus e com Saturno. E daí também no sábado, dia 6, a Lua estará em sextil com Júpiter. Tá? Então, sextil exato com Júpiter no período do dia. Isso traz expansão na parte do sentir, né? Um otimismo muito intenso. Pode ser um dia de esperança. Pode ser um dia que a gente encontra uma esperança em seguir em frente em relação àquilo que a gente precisa. E também uma vontade de ir além. Uma vontade de buscar pela nossa expansão, pela nossa própria prosperidade, né? Não estou falando de fortuna, estou falando de prosperidade em relação à saúde, em relação a estudo, em relação à alegria, bem-estar. Sábado pode impulsionar isso na gente, tá? Júpiter seria uma fala aí mais filosófica na nossa vida. Aí sábado de noite a gente tem Sol e Lua estando em sextil, é um aspecto fluente. A gente vai estar mais animado, né? Lembrando que como a Lua está em Sagitário, a gente vai estar mais bem-humorado. E sábado de noite também, Lua estará em sextil com Mercúrio, tá? Então é uma noite pra gente interagir ou estudar. Depende da necessidade de cada um. Aí domingo, dia 7, a gente tem Lua sem aspecto, tá? Então a gente vai estar com o emocional um pouco mais distante. A gente pode acabar não demonstrando aquilo que a gente queria da forma que a gente quer. E isso já cai na questão de Mercúrio retrógrado de novo. Uma coisa leva a outra, por quê? Porque o Sol vai estar formando conjunção com Mercúrio. Então, enquanto o nosso sentimento tá meio que sem formar aspecto com ninguém, tá meio que isolado ali, a nossa mente tá querendo trocar informação, porque tá em Aquário. Sol e Mercúrio. Só que se você quer trocar informação demais e você não sabe o que você tá sentindo, você acaba falando coisa que não devia. Então, eu diria que domingo, principalmente na parte do dia, né? Porque a Lua vai estar sem aspecto só na parte do dia, como as nossas emoções vão estar um pouco distantes, eu pediria para que a gente tenha cautela, tá? A Lua já está no signo de fogo, então no período do dia, se a gente não ter cautela, a gente pode acabar entrando em conflito. Até porque Mercúrio também está em quadratura com Marte, tá? Então ideias e a necessidade de ir logo, a necessidade de realizar, porque está em Touro, Marte, pode fazer com que a gente entre em conflito. Aí por volta das 17h55, a Lua entra em Capricórnio, tá? Então Capricórnio deixa nosso emocional um pouco mais cauteloso. Aí que vem a cautela, porque a Lua se prepara para o próximo signo, tá, gente? Então, geralmente o aspecto que ela faz, ela puxa o próximo signo. Por exemplo, a Lua sem aspecto aqui é praticamente a Lua em exílio, porque a Lua tá sem entender como demonstrar aquilo. Isso seria a Lua em Capricórnio, tá? A Lua, ela tem influência do signo de Câncer, porque Câncer é regido pela Lua, e Câncer é o signo oposto ao Capricórnio. Então essa energia faz com que a gente não demonstre tudo aquilo que a gente está sentindo. Que a gente fique com o emocional bem mais rígido, certo? Isso é bom pra gente dar andamento em questões profissionais, em questões de projetos que precisam de reavaliação, de reorganização. Mas não pra gente demonstrar afeto. Isso vai estar um pouco nulo. E a Lua em trígono com Urano vai fazer com que a gente tenha fluência em redes sociais, em conversa, aí já volta a questão da fluência nas interações, só que com pessoas que a gente já tem uma intimidade, né? Porque Capricórnio também não se abre para qualquer um. Gente, então essa semana é isso. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder ajudar curtindo, compartilhando, eu vou agradecer.
Quem quiser fechar mapa astral, revolução solar, tiragem de tarô, pode conversar comigo pelo Instagram. Ótima semana a todos e até a próxima.